Olá, amigos do Facebook, um abração aí, estamos começando os 60 minutos, nesse dia 25 de maio, ok? Vamos acertar aqui, começando. Onze horas e 35 minutos, muito bom dia, muito boa tarde, amigos da cidadania. Eu sou Ernesto Albuquerque, do lado de lá do aquário, como diria antigamente, está o Oswaldo Titonelli, para justamente mandar esse som bonito, estereofônico, isso é novo também, hein? Aqui nos 60 minutos, com as informações do dia, estaremos mostrando a partir de agora, nesse dia 25 de maio de 2018, a nossa edição das notícias do dia daqui do Brasil e do mundo. Um abraço a todos e a todas, e vamos então à nossa edição dos 60 minutos, às 11 horas e 36 minutos. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Os amigos, as amigas que aniversariam nesta data, dia 25 de maio. Estaremos mostrando as notícias da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e também as notícias dos blogs informativos aqui da Estância Turística de Avaré. Acordo hoje, aliás, as notícias nacionais, tudo sobre a greve. Impressionante como se tem notícias hoje, basicamente, sobre a greve, o fim da greve, aquelas associações que não estão concordando. Na parte política, teremos aí o lançamento da candidatura do ex-presidente Lula em Minas Gerais, Belo Horizonte, no dia 9, e haverá também o lançamento em outras cidades neste final de semana, inclusive Avaré. História hoje, falando do Dia Nacional da Adoção. O desarmamento na ONU, pregado pela ONU, dizendo aí que os trilhões e trilhões de dólares gastos para armamento em detrimento de coisas mais importantes. Está parecendo festas em detrimento de coisas importantes. O Giro Internacional da Rádio França Internacional, nossa parceira, também estaremos mostrando as notícias de saúde, exatamente hospitais sendo desabastecidos por causa da greve, o Dia Internacional da Tireoide, que é hoje, e também um plano da Organização Mundial de Saúde para salvar milhões de vidas, isso até os próximos 20 anos aí. Uma boa tarde a todos, estamos iniciando 60 minutos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 11 horas e 39 minutos. Estamos compartilhando com os amigos do Face, os diferentes grupos, as diferentes páginas. Obrigado ao pessoal que já está acessando aí a nossa página nas diferentes opções pelo Facebook. Também a gente sempre diz que a gente compartilha depois o YouTube da Rádio Cidadania FM e também na página do blog da Cidadania, que é www.radiocidadania.com.br. Estamos no ar também pelos aplicativos Radionet, também pelo aplicativo TuneIn, entre outros aplicativos gratuitos que você pode baixar para o seu tablet, para o seu celular, para o seu iPad. E vamos aos amigos que estão aniversariando, só localizando aqui os amigos do Face também, e aqui na nossa agendinha da Cidadania para o dia 25, está anotado a Marlene Rubim Correia, também a Ana Cláudia Correia, aniversariante de hoje, Afonso Henrique Santuni, Edna Santuni, Terezinha de Oliveira, Benedita Maria Lima Montanha, a Ana Clara, né, que é a sobrinha da cantora Vanessa Reis, né?
a Maria do Rosário Rino, que é exatamente a Rose. Opa, tá ok, parabéns para a dona Rose, que aniversaria hoje. Também os amigos que estão no Face, deixa eu dar uma olhadinha aqui, para o dia de hoje, a gente tem aí vários amigos e amigas aniversariantes. Só localizando, hoje é dia 25, né? Opa, dia 25, pegando os aniversariantes aqui do dia de hoje, né? Daqui a pouquinho a gente localiza, houve uma dificuldade aqui momentânea, né? Mas daqui a pouquinho a gente manda esse abraço. Vamos à primeira informação. Como eu disse, tem muitas notícias hoje, e todas elas falando de greve. Desde o acordo que o governo fez, desde uma suspeita de lockout, que é greve de interesse dos empresários, não dos trabalhadores, né, que teria havido uma manipulação. Inclusive tem uma matéria da Agência Rádio Web sobre isso, uma matéria da BBC Brasil falando exatamente do tal de lockout, suspeita de lockout, que seria greve dos interesses dos patrões. Aliás, uma coisa que eu tenho observado, e mais pessoas têm se manifestado, não tem um fora ninguém, viu, Titonelli? Não tem fora Temer, não tem fora Pedro Parente, fora Petrobras, não tem nada. Nem bandeira vermelha, nem bandeiras de partido, nem bandeiras amarelas, azuis, vermelhas, pretas, não tem nada. Então, a gente percebe que é uma greve, e uma greve apoiada, de certa forma, pela mídia. E, às vezes, a própria polícia, a própria repressão é um pouco leniente, às vezes, com medidas que, quando trabalhador na rua, pessoal de sindicato, MST, o pau quebra logo cedo, né? Então, são umas características que muita gente tem observado, por isso que há essa suspeita que, na verdade, tenha sido um lockout de interesse de muitos empresários do ramo aí, com relação a valores expendidos com o diesel, né? Vamos, então, a essa matéria que fala do acordo, e já coloco na sequência duas associações que não aderiram a esse acordo. Duas matérias, então, sobre a greve. Governo e representantes dos caminhoneiros parecem ter chegado a um acordo para suspender a greve. A quinta-feira foi longa em Brasília, com várias reuniões entre representantes do setor e ministros do presidente Michel Temer. À noite, o ministro Eliseu Padilha e da Fazenda, junto de representantes de associações, anunciaram um pré-acordo com uma trégua na greve por 15 dias. O governo ofereceu CID zero no diesel em 2018, congelamento do preço do diesel na Petrobras com uma redução de 10% já anunciada, estabelecer aumentos de 30 em 30 dias, realinhar a tabela de fretes, entre outras medidas. Para Padilha, as propostas do governo atendem o pleito dos caminhoneiros. Ele começa a ser desativado, porque se tinha uma postulação e a postulação foi correspondida, não tem mais por que nós termos um movimento em andamento. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, garantiu que o congelamento do preço do diesel não significa uma mudança na política de preços da Petrobras. Após 15 dias, a petrolífera seguirá com a política que traz mudanças quase que diárias no preço do combustível. Mas o governo vai subsidiar os possíveis prejuízos da estatal. É que o preço ele ficará fixo nesse patamar que foi definido pela Petrobras por 30 dias. E a partir do 16º dia, isso será pago pela União. O presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, Gilmar Bueno, considera que as propostas atendem à categoria e convocou os caminhoneiros para desmobilizar a paralisação. Eu acho que os caminhoneiros vão ter a responsabilidade e ter o entendimento do que foi conquistado para eles aqui, começar uma desmobilização de forma pausada, organizada, e isso não posso dizer, precisar quanto tempo vai levar. Outros compromissos do governo são não reonerar a folha de pagamento do setor, pedir extinção de ações movidas pela União contra entidades que representam os caminhoneiros e solicitar às autoridades de trânsito para suspender multas aplicadas aos caminhoneiros durante a paralisação. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. O governo federal anunciou um acordo com representantes de caminhoneiros para suspenderem a greve. Assinaram o acordo 8 entidades,
7 representam o patronato, entre elas a Confederação Nacional dos Transportes. No entanto, 2 entidades que são consideradas as principais lideranças dos grevistas por terem impulsionado a paralisação inicialmente, não assinaram o acordo. A primeira foi a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, a ABCAM, que abandonou a reunião com o governo no meio da tarde. O presidente José da Fonseca criticou o Planalto e afirmou que o acordo não levava a principal reivindicação, que é a redução de impostos nos combustíveis. Dizer que vai dar um voto de confiança para o governo, numa situação crítica como essa, só levantamos o movimento depois que tiver assinado e carimbado a lei que revoga dos combustíveis PIS, COFINS e CID. Antes disso, não tem nada feito. Já a União Nacional dos Caminhoneiros participou de toda a negociação do acordo, mas não assinou. O presidente da Unicam, José Araújo, conhecido como China, ponderou que, apesar de acreditar na boa intenção do governo, não viu medida efetiva alguma saindo do papel. São 18 anos lutando, já houve 12 greves, só promessas não funcionaram. Eu não ia assinar uma coisa que ainda... Então eu não vou assinar nada de promessa. A hora que for de concreto, eu não preciso assinar que ia ficar. Já houve 12 greves e nada aconteceu. Por que eu vou assinar agora o documento? O ministro Eliseu Padilha minimizou a falta de adesão das 2 associações, especialmente a ABCAM. Eu lastimo muito o que foi dito por esse representante da categoria. A representação que ele tem é da CNT, e nós temos aqui os representantes da CNT que firmaram o acordo, desautorizando aquilo que porventura ele tenha dito. O governo fez diversas promessas aos caminhoneiros, entre elas CID zero, extinção de processos judiciais e perdão de multas de trânsito. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 11h47, atualizando um pouquinho as informações sobre a situação de greve no Brasil, dos caminhoneiros. Os caminhoneiros mantêm protestos em 24 estados, diz aqui o site UOL, e no Distrito Federal, mesmo após acordo. Portanto, a situação a paralisação chega ao 5º dia e não há unidade no acordo, não, de jeito nenhum. A gente percebe que o governo está, inclusive, convocando uma reunião de emergência e o ministro diz que confia no acordo. A ABCAM diz que há 521 pontos interditados em rodovias pelo país. E no WhatsApp, caminhoneiros dizem que sindicatos não os representam. Eu tenho uma matéria da BBC Brasil, que entrou, inclusive, nesses grupos fechados, e de caminhoneiros, né? E a nítida exaltação da intervenção militar, né? Alguns falam até não aos comunistas e assim por diante. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para observar o que vai, na verdade, ter aí com relação às consequências disso. Um outro grupo dizendo que não tem ligação a partido político nenhum, nem a grupos organizados, né, nem com fora isso ou fora aquilo, né? Não temos nenhuma ligação, envolvimento político dessa natureza. A insatisfação reflete a insatisfação da população, etc., etc. Então, a gente percebe que sabe-se como isso começa, de modo algum sabe-se como isto termina. O Marcos Campanha até mandou um recadinho sobre os abusos e preços de combustíveis. A orientação é para que o contribuinte pegue a nota e apresente denúncia no PROCON. E diz que pagar combustível mais caro para trabalhar, isso é um absurdo, e botou uma exclamação, né, Marcos Campanha? É verdade. Um governo que não executa a sua função de fiscalizar e precisa o contribuinte reclamar ao PROCON para que eles cumpram e façam sua obrigação de punir trabalhadores. E deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui o restante da fala dele. Assim, obrigação de punir os abusadores. Daqui a pouquinho eu até complemento, em razão do fato da tela estar fixa aqui, a gente não consegue, na verdade, concluir o pensamento do Marcos Campanha. Daqui a pouquinho, acessando outra página, a gente com certeza consegue aí. Vamos a mais notícias. Essa é a história do lockout, vamos mostrar na sequência.
as razões dessa matéria da Agência Rádio Web, explicando por que a redação da Agência Rádio Web está interpretando isso como provável greve de patrões, né, lockout. E, na sequência também, o exame da OAB, que foi suspenso em razão desse movimento dos caminhoneiros. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse nesta quinta-feira, em entrevista à Folha de São Paulo, que a Polícia Federal poderá investigar a suspeita de lockout na greve dos caminhoneiros. Lockout é uma greve patrocinada pelas empresas, com o objetivo de pressionar o governo a atender aos interesses dos empresários e não dos trabalhadores. Por isso, a prática é proibida por lei. Essa suspeita aumentou ainda mais depois que o prefeito da cidade mineira de Betim, Vittorio Medioli, publicou um vídeo nas redes sociais apoiando o movimento dos caminhoneiros. Medioli é dono de uma grande empresa do setor de transportes. Venho aqui dar a minha solidariedade ao movimento dos caminhoneiros que pararam o Brasil. É a medida mais acertada dos últimos 10 anos. Parabéns, caminhoneiros. Continuem. Estamos juntos. Para o especialista em direito trabalhista e advogado do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, Antônio Vicente Martins, não há dúvidas de que o que está acontecendo no Brasil é um lockout. Tem mais de 30 anos como advogado trabalhista e nunca vi uma greve ser apoiada pelos próprios empregadores. Só a gente vê a pauta. A pauta não é do trabalhador que é empregado dessa empresa, por exemplo, do prefeito de Betim. Porque não é o trabalhador do prefeito de Betim, dessa empresa de transportes que o prefeito de Betim é secretário, é o trabalhador que paga o preço do ônibus. Então, é evidente que essa paralisação, ela é sim, um lockout e é comandada pelos empresários. Segundo o advogado, mesmo os caminhoneiros que se dizem autônomos costumam estar ligados a cooperativas ou empresas de transporte, de modo que é muito difícil desvincular a manifestação dos motoristas dos interesses dos empresários. Das 8 entidades que vinham negociando com o governo federal, 8 assinaram um acordo, mas os caminhões seguem bloqueando rodovias nesta sexta-feira. Para Antônio Vicente Martins, a falta de credibilidade do governo e a tendência de radicalização de uma parcela do movimento tornam imprevisível o futuro das manifestações. Efetivamente, a gente não sabe qual é o grau de representação dessas entidades e qual é o grau de capacidade de direção que essas entidades têm com relação às empresas que são por elas representadas ou mesmo aos caminhoneiros autônomos que eventualmente participem da paralisação. O que a gente verifica é que o governo federal não tem uma política para o setor, estabeleceu uma política de preços para o óleo diesel e para a gasolina, que acaba prejudicando muito a população. Essa sexta-feira marca o 5º dia de manifestações pelo Brasil. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, Jornal 60 Minutos. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, informou nesta quinta-feira que está suspensa a aplicação da segunda fase do 25º Exame de Ordem Unificado, que seria realizada neste domingo. De acordo com o comunicado, devido à greve dos caminhoneiros, não há condições de logística para a entrega e aplicação das provas de forma uniforme, com segurança, sigilo e eficiência em todo o território nacional. A medida também visa preservar a segurança e o deslocamento dos examinados, em razão das manifestações que acarretaram no bloqueio de rodovias estaduais e federais no país. A nova data será divulgada nos próximos dias. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 11h55 minutos. Vamos anunciar os nossos apoiadores aí. A MT Chaveiros também conosco. Avenida Paranapanema 263, 3732-1779.
997-611501. Chaves codificadas, abertura residencial, abertura veicular. UDI, ressonância magnética, Rua Mato Grosso, número 800, segunda a sexta-feira, 3732-3264. Atende particular, atende convênio, o resultado sai com qualidade e rapidinho aí. O Miranda Ataques também está conosco, tem o telefone 997-299608, também o WhatsApp, para você combinar em uma viagem para qualquer parte do Brasil, para você, quase que eu falo do Brasil e do mundo, viu? Qualquer parte do estado de São Paulo, do Brasil, Miranda Ataques leva aí. Naturalmente, você liga para ele e combinar direitinho, né? E também o escritório Esquina do Fórum, Paulo Guilherme, o Tiãozinho, sempre atendendo com maior gentileza e presteza, 3732-3514, Rua Paraíba, 1486, perto lá do Coronel, do nosso querido Coronel João Cruz, onde eu estudei. Estudou lá também, Antonella? Também, né? Tá aí a dupla dinâmica aqui, nós estudamos lá, né? Só concluindo o pensamento do Marcos Campanha, que eu acabei não concluindo, ele está dizendo que nós estamos pagando muito caro por um desserviço público, se referindo aí a essa situação complicada do país. Marisa Dicre acessando, Lucas Bergman, Antoninha De Ângeles, José Antônio Camilo de Godoy, Victoria Cortez, Juliano do Amaral Leite, tem mais gente aí, Jorge Luiz, Tiago dos Santos, Ilza Brasil, Cristiane Rossi, Olívia Mello, Fábio Zamberlan, entre outros amigos da Cida também, né? Cida, são os amigos aí que eu consegui anotar, que tem muitos amigos, a gente acaba pulando alguns nomes aí. E vamos a mais informações. Falei a previsão do clima? Ainda não falei, né? Vamos falar a previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. Já são 11 horas e 57 minutos, o novo horário dos 60 minutos, sempre das 11h30 até meio-dia e meia. O pessoal que estava acostumado a nos ouvir, a nos acompanhar a partir das 13 horas, houve essa mudança. Da meio-dia e meia a 1h30, nós temos aí o Marcelo Ribeiro com a parte esportiva, né? Falar nisso, o Corinthians não te perdeu, rapaz, mas ficou em primeiro lugar mesmo assim, né? Um belo gol do colombiano. O Corinthians perdeu muitas oportunidades, mas enfim, daqui a pouquinho o Marcelinho vem aí e conta pra gente toda a informação do esporte. A previsão do clima hoje amanheceu chuvisqueiro, com um pequeno chuvisqueiro aí logo cedo, 13 de mínima, 24 de máxima, 3 milímetros de chuva é a previsão do clima-tempo. O sol nascendo às 6h46 e se pondo bem cedo, às 17h38. Dia bastante curto. Chove rápido durante o dia e também à noite, segundo o clima-tempo. São 11 horas e 58 minutos, um pouquinho das notícias locais para vocês aí. Acho que antes das locais, vamos só completar a matéria, viu, Tonelli, da história do movimento grevista aí. Temer sugerindo que os estados reduzam o ICMS, é isso que os estados não querem, né? Vamos lá. O presidente da República, Michel Temer, vai propor aos secretários estaduais da Fazenda que reduzam o ICMS sobre o diesel como parte do acordo a ser firmado com os caminhoneiros. Ele falou sobre o assunto durante a posse da nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, na noite desta quinta-feira, em Belo Horizonte. Temer disse que o fim da greve inclui a redução de tributos federais, mas também afirmou que é necessário reduzir o imposto estadual. Uma das principais pontos desse acordo está a redução do PIS/COFINS, do CID, e nós colocamos o secretário da Fazenda, porque a incidência maior do tributo é um tributo de natureza estadual, e nós também possamos retirar uma parcela do ICMS. Antes da fala de Temer, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, pediu que a solução para a greve não passe pela redução das receitas dos estados e frisou que cabe ao governo federal corrigir os preços dos combustíveis. A solução não pode ser buscada sacrificando mais ainda as já combalidas finanças dos estados e dos municípios. A raiz do problema é o preço dos combustíveis e a forma como está sendo administrada. Na
cerimônia, o empresário Flávio Roscoe assumiu a presidência da FIENG, exercida nos últimos anos por Olavo Machado Júnior. Antes de transmitir o cargo, Machado Júnior avaliou o movimento dos caminhoneiros como acertado. Bem colocada, eles não estão impedindo ninguém, eles não estão fazendo paradas, um pneu pegando fogo. E está voltando o seguinte, sem o caminhoneiro o país para, e está parado mesmo. Do lado de fora, um grupo protestou contra Temer e deixou cartazes criticando o preço da gasolina. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Joyce Hopstein. Estamos apresentando 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São exatamente 12 horas, meio-dia, aqui na Estância Turística de Avaré. Lembramos aí, se você tiver denúncia com relação à exploração sexual de crianças e adolescentes, os telefones aqui na cidade são do CREAS 3732-6012, Conselho Tutelar 3732-1199, Polícia Militar 190, Disque Direitos Humanos 100. Nós temos também o pedido de emprego do amigo aí que nos procurou, né, um casal procurando trabalho como caseiro, faz todo o trabalho de campo, né, do dia a dia, celular 997 90 4204. Temos também o dia do ceramista, que será comemorado hoje, dia 25, na Casa de Arte e Artesanato Florisa Souto Fernandes, às 4 horas da tarde. Uma atenção especial para as obras em cerâmica, é bom sempre estar divulgando isso, né? São informações que nós temos para vocês, são prestações de serviços aqui na Cidadania FM. A Cida Nelo Moreira é lá em Manduri, pediu para a gente mandar um abraço para o pessoal de Manduri. Ô, Manduri! É isso aí, um abração para todos os amigos que estão pela internet, que estão pelo Face, nos acompanhando. E o Carlos Eduardo também está conosco aí nos 60 Minutos. Notícias locais, basquete da Unimed, disputa final dos jogos, está aí, parabéns à moçada aí da equipe feminina do basquete do Centro de Treinamento da Unimed de Avaré, conquistando vaga na fase final dos Jogos da Juventude. O time de Avaré venceu a equipe de Sorocaba numa partida da semifinal, 40-39, hein? Foi emocionante, hein? Com certeza. A jogadora Beatriz Antunes foi cestinha da partida com 23 pontos marcados. Está aí, ponto favorável à nossa querida Unimed aí, né, que tem esse apoio ao esporte. Greve de caminhoneiros, entrega do Viva Leite ficou suspensa por causa da greve. A Secretaria de Saúde informou que as entregas do programa Viva Leite estão suspensas até que essa greve termine. De acordo com nota, bloqueios ocorrendo praticamente em todas as estradas prejudicaram a entrega do leite da criançada aí. Somente no início da noite de ontem, dia 24, a Secretaria de Saúde foi comunicada da impossibilidade de receber novos pedidos que atenderiam a demanda a partir de hoje, dia 25. Uma matéria falando do sindicato, dizendo que o sindicato precisa contar com servidores e vice-versa, né? Um dos diretores aí que está afirmando isso, a importância da participação dos servidores na defesa dos seus próprios interesses, com certeza. Abraço aí para o Vinícius Nogueira Rodrigues. Por falar em greve, ontem eu fui no evento lá na TAI Veículos, dos 85 anos da Associação Comercial. O presidente Cássio se manifestou, falou uma série de coisas lá, da importância e da pujança, vamos dizer assim, da Associação Comercial, 85 anos, né? Está em pleno vigor das finanças e das iniciativas, anunciou, inclusive, os prêmios, 2 veículos e outros muitos prêmios aí durante toda a campanha que a CIA vai fazer, os 85 anos. E muita gente esteve presente, autoridades, e nós estávamos lá com o vereador Barreto, o vereador Flávio Zandonal, o Toninho da Lorça, Cabo Sérgio, são os que eu me recordo que lá estiveram, representantes do Executivo, né, também estiveram, e foi uma festa legal, né? E quando eu saí, tirando um pequeno ocorrido lá, que não vem ao caso a gente nem divulgar, né? Acho que nem vale a pena, mas eu observei na hora de vir para casa que tinha muitos caminhões parados ali perto do Bisungão, e com dificuldade, inclusive um caminhão atravessado naquela marginal, Madre Maria, né? Madre Maria, que é aquela, Mônica Maria, né? Madre Mônica Maria, aquela marginal ali da SP, e muitos caminhoneiros ali parados,
mas dava para veículo, não dava para caminhão passar, mas veículo naquela marginal dava para passar com cuidado, naturalmente, né? Então, esse movimento realmente é importante, a gente percebe que existe todo um óbvio interesse que essa política de preço de reajustar da maneira de 2016 para cá, que o governo Temer está fazendo, atrelado ao dólar, da variação do dólar, é uma política, não sei se é real, a gente não é economista, né, se é adequada, né? Mas realmente é uma política, eu chamaria até de suicida, né? Quer dizer, quem que vai suportar isso? Quem que vai suportar o aumento diário, quase diário, de diesel, principalmente, e também do motorista particular, que está pagando aí R$5, e em alguns lugares chegou quase a R$10. Em Brasília, Recife, tem fotos aí circulando na internet, pessoal cobrando quase R$10, ou em torno de R$10 mesmo, né? Mostrando aí os oportunistas e sempre querendo ter o lucro máximo, né? É isso que, infelizmente, muitas vezes acontece. Rápido Campinas está dizendo aqui que está rodando com menos circulares, né? Aqui na cidade de Avaré, uma matéria do jornal Avaré Urgente, mostrando também que, como eu acabei de mostrar, a matéria do Jornal do Goiás, dizendo que o Viva Leite foi suspenso até resolver essa questão. Rápido Campinas anuncia a redução do número de circulares em Avaré, devido a essa greve. Tem mais matérias aqui. Essa já até estava ontem. O motorista abandona o veículo com mais de 120 quilos de maconha na cidade, que é mais que nós temos aqui. Isso basicamente, hoje está poucas notícias locais aí, né? Teremos a sessão de Câmara na segunda-feira, e toda vez que tem sessão de Câmara, acaba as notícias locais sendo mais destacadas, né? Greve dos caminhoneiros faz produtor descartar 5 mil litros de leite, também está no jornal do Marcelinho. São as notícias que eu tenho locais para vocês. E vamos a um resumo das notícias nacionais. Vamos ver aqui, vamos parar de falar de greve, que já falamos demais, né? Eunício diz que pautará projetos do frete, também está falando. Eunício é o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, anunciou que assumiu essa importante situação aí. Vamos lá, a próxima notícia, Titonari, enquanto a gente atende o nosso celularzinho aqui, né? Vamos lá? Próxima notícia, por favor. A Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores pretende lançar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto, em um ato no próximo dia 9 em Belo Horizonte. O anúncio foi feito pela presidente do PT, Gleice Hoffmann, após reunião com 4 governadores da legenda. Com isso, ela espera minar as articulações para um plano B nas eleições de outubro. Segundo o presidente do partido em Belo Horizonte, vereador Arnaldo Godoy, o ato ainda não está confirmado. Falta ainda uma definição assim, especificamente do Lula, mas a Executiva Nacional, a Gleice, está optando Belo Horizonte, porque aqui foi um tratamento muito legal da caravana do Lula no final do ano. Né? Nós temos o governador, né, o Pimentel, do Partido dos Trabalhadores, e tem tudo a ver a possibilidade da Dilma ser candidato ao Senado, está sendo procurado e avaliado. Gleice Hoffmann também afirmou que a prioridade é encontrar um vice de outro partido para a chapa, que deve ser registrada em 15 de agosto. Para o ato em Belo Horizonte, a ideia é obter autorização judicial para que Lula grave um pronunciamento da prisão. Também está previsto o lançamento de uma nova versão da Carta ao Povo Brasileiro, desta vez dirigida à classe média. A primeira edição do documento foi divulgada na campanha eleitoral de 2002. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Joyce Kopstein. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 12 horas e 9 minutos. Mais informações. E antes disso, mandar um abraço para Maria Paris, que eu Vira Fontes, que eu ainda não mandei. Que mais que eu não falei. Esses são os amigos aí que estão conosco, fora aqueles que nós já citamos, e outros que estão aí visualizando o nosso vídeo pela internet, estão vindo no 104.9 e também estão acompanhando pelo www.radiocidadania.com.br e também os aplicativos, né?
Cidades reduzem circulação de ônibus, são matérias aí que nós temos. União deve pagar Petrobras se quiser preço congelado. Tá aí. Na verdade, o Pedro Parente, que alguns dos engenheiros da Petrobras disseram que seria o grande responsável por toda essa confusão. Termina prazo para renovar contrato de FIES. Hoje é o último dia para renovar o contrato do Fundo de Financiamento Estudantil para o primeiro semestre deste ano. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cerca de 1.100.000 financiamentos devem ser renovados. Aliás, já conversando com pessoas ligadas à educação, diz que caiu demais os novos casos de alunos pelo FIES. O ProUni não, o ProUni diz que ainda está bastante ativo e, de certa forma, o FIES que caiu bastante. Prestação de serviço aqui na cidadania, o senhor Júlio César Pedroso Jerônimo perdeu todos os seus documentos. Júlio César Pedroso Jerônimo. Contato pelo celular 997-22-9303, repito, 997-22-9303. Prestação de serviços Cidadania FM. Estados Unidos se dizem prontos para atacar a Coreia do Norte. Gosta de uma guerrinha o Donald Trump, hein, Tetonelli? Como diria aquele meu amigo, pode isso, Arnaldo? Não pode, né? Absurdo, né? Pouco depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar na quinta-feira que o país está preparado para agir militarmente contra a Coreia do Norte. O Pentágono reiterou essa advertência e disse estar pronto para atuar nesta mesma noite. Quer matar a gente mesmo, não? E o Timão, hein, perdeu na estreia do novo técnico, Loss. Será que o Loss vai ter vindo à vida? Está parecendo aquele seriado Lost, né? Lost é perdidos. Os mais Lost, não é Lost, hein? Onde foi o mais Lost, né? Perdeu por 1-0, o Santos só empatou, mas avança líder, foi 0-0. Oitavas tem grande chance de ser Brasil e Argentina, né? Estão pensando na Copa do Mundo. Aqui 19 diz começa a Copa do Mundo, hein? São notícias aí que nós temos para vocês. Vamos a mais notícias. História hoje falando do Dia Nacional da Adoção. 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. No século XVI, na Europa, e no século XVIII, no Brasil, existiam as chamadas rodas dos expostos ou rodas dos enjeitados, uma portinhola giratória, onde recém-nascidos eram abandonados, deixados aos cuidados de instituições de caridade. O abandono de crianças e o processo de adoção é uma questão social que atravessa gerações. Por essa razão, surgiu em 1996, no primeiro Encontro Nacional de Associações e Grupos de Apoio à Adoção, a ideia de criar o Dia Nacional da Adoção. 6 anos depois, a data foi oficializada. O Dia Nacional da Adoção é um momento para reflexão. Como nasce o amor? É possível estabelecer laços afetivos além dos laços de sangue? Uma criança ou um adolescente, para ser amado, precisa seguir pré-requisitos como idade, cor de pele ou dos olhos? A resposta, cada um tem a sua. No entanto, é importante compreender que a adoção não é apenas um ato legal, mas uma oportunidade de criar uma relação de afeto genuína e independente de laços biológicos e de padrões pré-estabelecidos. Uma forma legítima de ser pai, de ser mãe, de ser filho, de ser filha, de estabelecer relações de carinho, de afeto e de cuidado. Há quem defenda que todo filho tem que ser adotado, inclusive os biológicos. Adotado em amor, dedicação, renúncia, tempo. E nascer e crescer também podem ser assim, como bem descreve o escritor George Dolan, através de um de seus personagens que diz: adoção quer dizer que você cresce no coração em vez de crescer na barriga. Em qualquer situação, a adoção, para ser de verdade, acontece quando o coração fala mais alto e a razão aponta para a necessidade de acolher meninos e meninas que aguardam enquanto sonham em ter uma família. Porque adotar é dar à luz com o coração. História hoje. Pesquisa e texto, Solimar Luz. Sonoplastia, Messias Melo.
Apresentação José Carlos Andrade. $60 minutos, trazendo as principais notícias para você. São 12 horas e 15 minutos, NT Chaveiros conosco, Avenida Paranapanema 263, 997-61-1501, 24 horas, a NT Chaveiros, atendendo escritório esquina do Fórum, Rua Paraíba 1486, pertinho do Coronel João Cruz, o telefone é o 3732-3514. UDI Ressonância Magnética, pertinho da Santa Casa, Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264. E o Miranda Táxi, pelo WhatsApp, 997-29-9608. Você viaja com segurança e preço justo com Miranda Táxi. Um abraço para a Marta Muratório, o Vinícius Gilberti, o Paulo Ramires, boa tarde, Cláudio Duarte, também o José Afonso, Eduardo Afonso Wad, lá de Paulínia. São os amigos que estão sempre acessando as páginas da Cidadania, as páginas dos 60 Minutos, que a gente está sempre divulgando a notícia do dia. Recebemos aqui um material bem interessante, né? O pessoal que está no Face está aqui, ó. Olha que beleza, né? Faça uma criança ainda mais feliz. Oficina de Brinquedos Eduardo Filho. Você doa o seu brinquedo usado ou quebrado e essa oficina conserta e esses brinquedos são então doados para as crianças carentes. Claudete de Chocolate está colaborando com essa iniciativa. O telefone dela é 997-07-2427, ou você entrega na Rua Distrito Federal, 1458, pertinho do Correio, na subidinha ali do Correio. Né? Tem outros telefones, como o 14996175450, da Cláudia, e o 14997166937, do Eduardo. Tem um brinquedo ainda que você acha que já não, você não vai utilizar mais, está aí. Uma oportunidade de torná-lo novamente um brinquedo novo e você entregar para essa oficina de brinquedos. Vamos estar divulgando certamente essa iniciativa aí. São 12 horas e 17 minutos, dando uma passadinha no site UOL. Combustível acaba no aeroporto de Brasília, 9 voos foram cancelados nesta sexta, não há reabastecimento. Azul tem 23 voos cancelados nesta sexta-feira. A Latam tem restrições em 5 aeroportos. Gol cancela 2 voos devido à paralisação. Eu falei que ia parar de falar de greve, mas só tem esse assunto hoje, viu, na internet. Mercado vê, esse tal mercado, hein? Mercado vê Temer enfraquecido e erro de Maia vira meme. Então está tirando sarro até dessa desgraceira toda aí. Especialista suspeita de lockout transportador, já falamos sobre isso também. Delator, olha quem morreu, rapaz. O delator do escândalo da FIFA, aos 74 anos, escutei muito ele, o J. Ávila, morreu em São Paulo, o empresário J. Ávila, que delatou o escândalo da FIFA, e até hoje a principal emissora do país, que estava envolvida até, ou supostamente envolvida nesse, continua por aí, né? O J. Ávila, que foi repórter de campo da Rádio Bandeirantes, era ele e o Roberto Silva, na época, as famosas transmissões do Fiore Gilhote. O J. Ávila depois enriqueceu, né? Ficou dono da Trafic e acabou se envolvendo aí nessa questão da FIFA. Morreu, então, aos 74 anos. A vida passa rápido, viu, Titonelli? Deixa eu ver se tem mais notícias aqui no site UOL. Europa fecha o cerco e restringe a exploração de dados pessoais. Aliás, temos uma matéria sobre isso daqui a pouquinho aqui na Cidadania FM. Greve não afeta jogos e CBF mantém rodada do Brasileirão. E a Copa do Mundo logo estará nas telinhas aí. Aliás, o desinteresse pela Copa do Mundo e pelas camisas amarelas é impressionante, viu? Ninguém fala. Será que vai ter gente de camisa amarela ou não? Isso é uma dúvida, só de camisa azul ou de outra cor, né? Vamos ver o que vai acontecer. Por que o cidadão irlandês vota sobre aborto e casamento gay e você não? É uma matéria que está no site UOL. O país faz um referendo hoje lá na Irlanda sobre aborto e casamento gay.
Dória acirra a disputa com Márcio França por eleição. Embate preocupa Alckmin, já que ambos são aliados de Alckmin. Que confusão, né? Aliás, o Dória tem um apetite assim, absurdo, né? Eu não imaginava que ele ia ter essa postura, né? Mas realmente ele é um trator, no pior sentido da palavra, né? A verdade é essa. A Comissão da Verdade quer buscar documentos sobre ditadura nos Estados Unidos. Homem assume guarda após devolver filho adotivo no Mato Grosso do Sul. Hoje é Dia Nacional da Adoção, conforme já mostramos. Ministros do TSE admite discutir candidatura de réu condenado. Um deputado do DEM entrou com esse pedido. Motorista atropela jovem e bate carro contra poste em São Paulo. Garota morreu no local. Olha só a tragédia cotidiana. Trump diz que está em negociação com a Coreia do Norte. Todo mundo joga, disse ele, no Twitter, provavelmente. Ele governa pelo Twitter, o Trump, viu? Protesto contra a alta de combustível na Somália viraliza, mas é falso. Diz que é fake news. Agora está na moda, as fake news estão na moda, né? A Marta Muratori e o Paulo Ramires mandando um recadinho aqui para a gente, que música em movimento será com Zé Rodrigues. Zé Rodrigues será focalizado com música em movimento. Tem um programa aqui da Rádio Cidadania, apresentado pela Marta Muratori, produzido e também com a coparticipação do Paulo Ramires, da 13h até as 14h do sábado. Todo sábado, Paulo Ramires e Marta Muratori fazem aí uma abordagem da obra de um compositor, de um intérprete brasileiro, ou às vezes até internacional também, né? Gusto Eletricista, nosso vizinho, acessando aí o Face. Um abração, Gusto. Um abraço aí, ele que mora ali pertinho da gente. Vamos às últimas notícias. Eu vou deixar a sequência dentro de notícias a partir de agora para vocês. Vamos falar sobre um projeto da ONU preocupada aí com o gasto abusivo em armas no mundo. Vamos mostrar também o giro internacional da Rádio França Internacional. Teremos também um plano da Organização Mundial de Saúde para evitar mortes, chamadas mortes evitáveis no mundo, é coisa de milhões de vidas. Estaremos mostrando na parte de saúde. E também o Dia Internacional da Tireoide. Você pode ter, às vezes, nódulo na tireoide e não ter sintoma nenhum. Então, essa que é a dica. Como hoje é o Dia Internacional da Tireoide, vamos dar uma palpadinha na tireoide para ver se tem algum nódulo. Palpa o senhor também, tá, doutor Neto? Vê se tem algum nódulo aí, ó. Se tiver, tem que ver, viu? Porque, às vezes, não tem sintoma nenhum. Ok? Lembro também que amanhã, às 9h da manhã, estarei fazendo ao vivo aqui na Cidadania FM, o Médico Repórter, dentro do Manhã Cidadania, edição de sábado. Então, trazei bastante notícias. Aliás, tem uma matéria bem interessante sobre doenças pouco comuns e que podem se transformar em seríssimos problemas de saúde pública no mundo. E, geralmente, essas doenças, muitas delas, vêm lá da África e da Ásia, né? Portanto, estaremos comentando isso dentro do Médico Repórter, amanhã, 9h, e na sequência, amanhã, tem o Antônio Marcos com Transversal do Tempo. Aí é a programação da manhã do sábado aí, muito legal, né? 12h23, um abraço a todos e bom frio para esse fim de semana para todo mundo aí. Até mais. O secretário-geral da ONU lançou sua agenda para o desarmamento nesta quinta-feira na Universidade de Genebra, na Suíça. Antônio Guterres afirmou que a ameaça imposta por armas de todos os tipos está causando ansiedade global. Focus on a subject of great global anxiety. Ele explicou que a nova agenda vai além das armas nucleares e de destruição em massa, porque o desarmamento preocupa todos os países e envolve desde granadas até bombas de hidrogênio. O secretário-geral falou que estamos vivendo em tempos perigosos, pois as tensões da Guerra Fria voltaram e as relações globais estão mais complicadas e imprevisíveis. O chefe da ONU destacou que mais de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares foram gastos no ano passado com armamentos, o valor mais alto desde a queda do Muro de Berlim.
Esse montante é 80 vezes o necessário para a ajuda humanitária global. A agenda do desarmamento de Guterres tem 3 prioridades: desarmamento para salvar a humanidade, desarmamento que salve vidas e desarmamento para gerações futuras. My agenda has 3 priorities. O secretário-geral explicou que salvar a humanidade será possível com a eliminação de armas nucleares, químicas e biológicas. Segundo ele, ainda existe um arsenal de 15 mil armas nucleares pelo mundo. Centenas estão prontas para serem lançadas em questão de minutos. Para salvar vidas, Antônio Guterres quer a redução das armas convencionais, porque a violência armada está causando caos em várias partes do mundo, com civis sendo mortos ou feridos. Sobre desarmamentos para gerações futuras, Guterres explicou que a tecnologia e a inteligência artificial têm o potencial de construir novas armas e que isso pode gerar uma nova corrida armamentista. Outra preocupação são com os ataques cibernéticos. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, lê da letra. Estamos apresentando 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque, médico repórter. A informação precisa de quem entende do assunto. O Dia Internacional da Tireoide, celebrado em 25 de maio, alerta para nódulos malignos que podem não ter sintomas em estágios iniciais. Débora Danilovic é médica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e da Unidade de Tireoide da Faculdade de Medicina da USP. Ela afirma que essa glândula produz hormônios essenciais para o metabolismo e bom funcionamento do corpo e explica como podem surgir os nódulos na tireoide. Podem ter uma herança genética, então tem famílias que podem apresentar nódulos na tireoide. Ou eles podem aparecer sem nenhuma causa evidente. Muitas vezes não tem sintomas, até hoje em dia a maioria deles não tem sintomas. Eles são encontrados, às vezes, por exames não relacionados diretamente à tireoide e o paciente normalmente nem se queixa nessas circunstâncias. De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, 60% da população brasileira vai ter algum nódulo na região ao longo da vida e apenas 5% deles são malignos. Doutora Débora ressalta que os nódulos são identificados em consultas de rotina quando o médico examina o paciente e observa alguma anormalidade na palpação da tireoide. Quando isso acontece, deve ser feita sempre avaliação hormonal, porque essas alterações, mesmo nódulos, podem estar relacionados à produção do hormônio, e estando o hormônio normal, normalmente a gente prossegue com a investigação solicitando uma ultrassom de tireoide. É a partir das características do nódulo do ultrassom que a gente vai decidir se precisa ou não biopsiar e tratar esse nódulo. Quando o câncer de tireoide é diagnosticado, o tratamento é feito com cirurgia para retirada total da glândula e reposição hormonal pelo resto da vida do paciente. Em outros casos, se complementa o tratamento com iodoterapia e, em estágios avançados, existem medicamentos que inibem o crescimento do câncer. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula. Um abraço aí para o pessoal do Face. O João Paulo Pereira acessou agora. Um abração para todos vocês aí. Os 60 Minutos voltam segunda-feira. Amanhã tem mais aqui às 9 horas da manhã, Médico Repórter. Um abraço.